Eu entendo a prerrogativa do torcedor de dizer o Hércules vale mais. E eu tenho certeza que nos próximos anos ele será vendido até talvez por um valor a mais. Acredito que o Fluminense, né, que é um time que tem boa abertura com o cenário europeu, pode até negociá-lo posteriormente por um valor até maior para o futebol europeu. Só que isso é um processo, André. A gente precisa realmente levar em consideração quem está fazendo o negócio, quem está fazendo a operação. Isso é um perfil de se consolidar no mercado que o Fortaleza tem construído, tem consolidado. Acho que a venda do Moisés mostra muito desse poderio do Fortaleza. A gente fala, né, da negociação do Hércules agora, mas é evidente, né? A partir do momento em que o Fortaleza fizer cada vez mais negócios desse quilate, ele vai se potencializando no mercado. E aí, posteriormente, a gente vai ver uma negociação do Fortaleza diretamente para o mercado europeu. E aí, meus chegados, tudo certo? Aqui quem fala é o Leon, do Leão Breaking News. Tá ligado que o Fortaleza tá com tudo no mercado, né? No Jogada Primeiro Tempo, os caras destrincharam a venda do Hércules pro Fluminense e revelaram os detalhes irados sobre os valores e estratégias do tricolor de aço. Essa negociação tá rendendo assunto, hein? Quer entender tudo? Assiste esse corte e depois confere o programa completo no canal dos caras. Link na descrição. A gente começa, claro, trazendo essas informações para o torcedor tricolor a respeito da venda do Hércules ao time do Fluminense, 29 milhões de reais, maior venda da história do nosso futebol, 70% dos direitos econômicos. Antes da gente trazer mais detalhes, eu quero saber a tua opinião, Alexandre. O que é que você achou? Eu sei que é uma negociação que tem dividido opiniões aí entre o torcedor tricolor. Tem torcedor que acha que dava para ter vendido por um valor mais alto. Tem torcedor que acha que foi uma boa venda. Eu confesso que, para mim, eu acho que foi uma boa negociação. Fortaleza pega quase 30 milhões de reais no jogador. Tudo bem que eu entendo demais. O Hércules é um excelente jogador, um dos principais destaques do Fortaleza nos últimos anos. Mas que sofreu uma lesão seríssima recente. A gente estava até conversando ali na redação, você pontuou a questão da idade dele. Enfim, tem muitos aspectos pra gente pontuar, mas que tem uma valorização absurda. O Fortaleza contratou o Hércules em 2021 por 250 mil reais. Isso. E vende agora por 29 milhões de reais, uma valorização 116 vezes mais o valor. E teve um retorno esportivo absurdo nesse período. O que todo mundo espera de um jogador é que ele tenha um retorno esportivo, que ele contribua dentro de campo, e tenha um retorno financeiro. Eu vejo o Hércules tendo os dois retornos para o Fortaleza. Eu acho que esse é o valor e esse número, né, André, que você trouxe, é o que exemplifica porque que é um bom negócio. É um valor 116 vezes além do que você investiu no início. Fortaleza que apostou no Hércules naquele momento, né? Traz ele inicialmente para um time de transição do Sub-23. Ele era o camisa 10 do Atlético Cearense, é um jogador do Piauí, né? Tem ali uma origem muito humilde como um todo, e o Fortaleza dá condições para o jogador se desenvolver. Coloca ele no time profissional, faz com que ele realmente acumule ali jogos, títulos. O Hércules se consolida como uma peça fundamental para o meio-campo do Fortaleza e é titular absoluto. Então, André, quando a gente pondera como um todo, em termos financeiros, foi um bom negócio. A gente está falando da segunda maior venda da história do futebol nordestino. A maior venda foi o Pedro Lima, né? Foi vendido ali, lateral direito, tem ali 17, 18 anos, foi vendido para o Wolverhampton, da Premier League. Só que muitas coisas entram em voga, né, André? Quando a gente realmente pondera sobre um jogador. A gente estava falando realmente, antes de entrar no ar, né, e eu estava ponderando, o Hércules sofreu uma lesão seríssima ano passado. Eu acho que isso também acarreta numa avaliação, né, com relação ao perfil do jogador. É um jogador que tem seus 24 anos, né? Então ele tem uma idade em que está mais próximo ainda da grande maturação do jogador feito, né? Que é ali 26, 27, 28 anos, quando ele está no ápice físico, mas ele já não é um jogador tão jovem, né? Que você vai ponderar que ele vai ser moldado desde o início, como a gente vê em outras operações. Como a gente viu o Palmeiras negociar o Endrick, como a gente viu também o Palmeiras negociar o Estevão, como o próprio Santos, né, acaba vendendo inúmeros jogadores com 18, 19 anos, jogadores muito jovens daquele perfil. Então, eu acho que no âmbito geral é um excelente negócio para o time do Fortaleza. É evidente que o torcedor, e eu entendo a prerrogativa do torcedor de dizer o Hércules vale mais. E eu tenho certeza que nos próximos anos ele será vendido até talvez por um valor a mais.
Acredito que o Fluminense, né, que é um time que tem boa abertura com o cenário europeu, pode até negociá-lo posteriormente por um valor até maior para o futebol europeu. Só que isso é um processo, André. A gente precisa realmente levar em consideração quem está fazendo o negócio, quem está fazendo a operação. Isso é um perfil de se consolidar no mercado que o Fortaleza tem construído, tem consolidado. Acho que a venda do Moisés mostra muito desse poderio do Fortaleza. A gente fala, né, da negociação do Hércules agora, mas é evidente, né? A partir do momento em que o Fortaleza fizer cada vez mais negócios desse quilate, ele vai se potencializando no mercado. E aí, posteriormente, a gente vai ver uma negociação do Fortaleza diretamente para o mercado europeu. Só que são estágios que o clube está se inserindo. Então, acho que no âmbito geral, é um bom negócio sim. E o Hércules pode, no futuro, ainda dar receita ao time do Fortaleza. Porque tem uma situação, né, André, também de direitos que o Fortaleza pode adquirir uma venda futura do Hércules junto ao Fluminense. Exatamente, ainda tem essa questão de venda futura aí do time do Fluminense em relação ao Hércules do Fluminense, que é uma grande vitrine e vai jogar inclusive o Super Mundial. No meio do ano o Hércules vai jogar o Super Mundial, pelo menos vai estar no Fluminense e vai estar à disposição para atuar no Super Mundial de Clubes que vai ser no meio do ano que vem. Sobre a venda do Hércules, a gente pode trazer mais detalhes, como é que fica a divisão dos direitos econômicos, porque essa, Alexandre, tem sido uma grande dúvida dos torcedores. E tem uma matéria lá no nosso diariodonordeste.com.br/jogada, inclusive, que a gente publicou a divisão dos valores e percentuais na venda do Hércules do Fortaleza ao Fluminense. Explicando para você, torcedor, é o seguinte: torcedor que quer saber quantos por cento Fortaleza fica, quantos milhões vai colocar no bolso, etc. O Hércules, ele não é 100% do Fortaleza. Ele é dividido em outras equipes. Fortaleza tem 60% do Hércules. O Atlético Cearense possui 30%. O Ari, né, que é um dos empresários dele no Atlético Cearense. E o Tiradentes, 10%. O Tiradentes antes tinha uma porcentagem maior, mas o Fortaleza, ao longo de 2024, já acertou uma compra de uma maior porcentagem. Então, o Fortaleza hoje ele tem 60% dos direitos econômicos do Hércules. 30% para o Atlético, 10% para o Tiradentes. Numa divisão normal, digamos assim, um cálculo simples, se a gente for dividir proporcionalmente, dos 29 milhões de reais, se o Fortaleza levasse 60%, seria 17 milhões e 400 mil. O Atlético Cearense, levando 30%, seria 8 milhões e 700 mil. E o Tiradentes, levando 10%, seria 2 milhões e 900 mil. Mas hoje, a preço de hoje, como diz o outro, não é possível ainda afirmar isso, porque essa conta ela ainda não está fechada. E esse é o grande detalhe que a gente vai trazer e explicar para você. Por que essa conta ainda não está fechada? Porque os valores da venda e um percentual de uma negociação futura ainda estão sendo debatidos entre Fortaleza, Atlético Cearense e Tiradentes. Como nós falamos, o que foi negociado foi 70% do Hércules, não foi 100%. Então ainda tem 30% remanescente. Por isso que o Alexandre citou que o Fortaleza, numa venda futura, ainda vai lucrar com uma possível transação do Hércules. E aí? Curtiu o conteúdo, mano? Já se inscreve no canal pra não perder nada do Tricolor de Aço? Daqui a pouco eu volto com mais notícias e novidades do nosso Leão, fechou?